Como superar a crise, aprofundar a democracia e evitar retrocessos. Este é o tema em debate hoje no Melhor e Mais Justo. Nessa conversa estão aqui comigo Aldo Fornazieri, cientista político e diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e Hugo Albuquerque, que é advogado. Hugo, queria te ouvir também nessa direção, quer dizer, fizemos críticas ao governo, a posições do governo no primeiro mandato da presidente Dilma e agora ao tipo de proposta, você fez críticas ao tipo de propostas presentes no ajuste fiscal, tal como está colocado, e eu ponderava que fazer críticas ao governo não é se equivaler a um tipo de oposição que, na verdade, a meu ver, oportunista, Sim, ou desinformada, ou mal intencionada, né? Entenda-se como quiser, mas de todo modo nós estamos discutindo um governo que foi legitimamente eleito e que precisa criar condições para seguir governando. olha, eu acho que o primeiro ponto da oposição, na medida em que a oposição reconheceu a derrota, não há nenhuma fraude, ela parta para fazer oposição democrática. Algumas pessoas da oposição, como o governador de Goiás, Marconi Perillo, e o próprio governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, não entram, até fizeram declarações. O papel deles agora é fazer oposição. Partir para uma oposição do tipo um impeachment ser um fato, que seja imputável à presidenta da República, não existe. É golpe. Se há um fato, como houve com o ex-presidente Fernando Collor de Mello, é uma coisa. Com a presidenta Dilma, até que se prove o contrário, não há nada. E uma discussão que já começa buscando o impeachment, procurando um fato sem tê-lo, falando no impeachment primeiro para procurar o fato, depois já é viciado. Entendeu? Que se investigue e se a investigação concluir alguma coisa, mas o fato é que não há nada, o fato é que não há fato em relação ao impeachment. E a questão da intervenção militar é a mais absurda de todas. Eu acho que pior do que marchar na Avenida Paulista com uma placa defendendo uma intervenção militar é marchar ao lado de quem faz isso. Acho que é mais absurdo ainda. É indigno. Nós temos um problema que, infelizmente, a ditadura no Brasil, o legado da ditadura não foi confrontado, não houve, eu não digo nem justiça, mas nem memória, nem verdade. Agora que superficialmente nós estamos fazendo um grande esforço, Da Comissão da Verdade. mas com a grande resistência da parte das Forças Armadas, da parte de muita gente. Porque a grande verdade é que a ditadura militar, a ditadura civil-militar, ditadura empresarial-militar, ela reconfigurou o capitalismo brasileiro e fez muita gente ser rica. Se muita gente tem uma fortuna hoje, isso se deve à ditadura. Essa gente continua influente. E há, claro, todo um processo... Em alguns casos, influente, inclusive na grande mídia. Na grande mídia, que forma a opinião no grande no Brasil, oligopólio midiático, no grande oligopólio rural, no grande oligopólio financeiro. E há um problema que essa gente não tinha uma base. Mas de onde é que surge essa base? Surge dessa insatisfação, surge de uma neurotização da vida nas grandes metrópoles. Eu acho que o grande foco dos problemas é a metrópole. A metrópole, por exemplo, São Paulo é uma cidade que tem um índice de problemas psicológicos enorme. E ninguém enfrenta essa questão. Então, por quê? Quer dizer, isso brota do nada? E as pessoas vão aderir a um discurso de ódio, um discurso que parece que começou na famosa caixa de comentário de portal de internet e saiu para a rua, e aquilo virou uma grande bola de neve, extremamente perigosa para a democracia. E aí você tem a combinação de tudo que é pior. Esse tipo de oposição com esse oportunismo do impeachment, sem fato, e a defesa do golpe, que é uma coisa totalmente absurda, é uma coisa talvez até criminosa, se formos olhar bem, e um desestímulo e uma frustração dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, pela maneira como esse ministério foi montado, pela maneira como esse ajuste fiscal tem sido tocado. Agora, eu diria que esses setores que saíram às ruas para defender isso ainda não são majoritários, felizmente. Agora, a combinação dessa radicalização, que eu não diria nem de um conservadorismo, mas a radicalização de um discurso de ódio. Uhum. Se ainda fosse um conservadorismo que nós estivéssemos discutindo aqui... A radicalização de um discurso de ódio, somado ao oportunismo político de alguns. E a frustração... Isso. E a frustração desses setores, desses movimentos sociais, então aí cai na questão que e você colocou... E a defesa de interesses corporativos e econômicos de outro, então, cria a onda, né? Onde é que o governo, sem dúvida alguma, a presidenta ela tem de manter um diálogo com os partidos da coalizão de governo,
feliz ou infelizmente, com o próprio PMDB, mas além de fazer essa costura com a devida prudência nas instituições, é preciso fazer uma coisa que ela não fez, que é sair para a sociedade civil, conversar com as pessoas, se articular. A questão da reforma política... Então, queria retomar isso. O Aldo tinha terminado a fala, eu interrompi por causa do nosso tempo, justamente colocando a questão da reforma política. Queria usar, então, o resto do nosso final de programa aqui para a gente tratar um pouco da questão da reforma política, devolvendo agora a palavra ao Aldo. Eu entendo que a reforma política vive um impasse que não é de agora, quer dizer, desde o início dos anos 90, a reforma política vem sendo colocada como um tema urgente e ela nunca é realizada. O velho Ulisses Guimarães, inclusive, dizia que a reforma política era a mãe de todas as reformas. Até hoje nada foi feito, quer dizer, os partidos e os presidentes, o Congresso não tem tomado iniciativas efetivas, a não ser medidas homeopáticas que vão modificando o sistema político aqui e acolá. Eu entendo que a reforma política vive um impasse porque nós temos 3 grandes partidos e esses 3 grandes partidos, cada um tem uma proposta diferente. O PMDB tem a proposta do distritão, o PSDB tem a proposta do voto distrital e o PT tem a proposta do voto proporcional com um sistema de lista fechada. Quer dizer, se essas 3 propostas não dialogarem entre si, eu entendo que não vai haver um avanço significativo na reforma política. E, nesse sentido, é preciso destravar o debate. O debate está travado. A interlocução com a oposição ela não existe. E me parece que hoje existem apenas 2 figuras políticas no país capazes de destravar esse debate, que é o presidente Lula e o presidente Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, como eles são ex-presidentes, me parece que a figura do ex-presidente ela tem que ter também uma dimensão de ser um magistrado político do país, uma espécie de um conselheiro político do país. Eu acho que eles têm que deixar de lado as picuinhas pessoais, as rixas pessoais que eles têm e abrir o diálogo, porque veja o seguinte, a reforma política ela não é nem a favor e nem contra o governo, nem a favor e nem contra a oposição. E se não houver um entendimento mínimo entre os grandes partidos, não vai haver reforma política nenhuma. Eu acho que precisa haver um entendimento, sobretudo com a sociedade civil. Eu acho que a presidenta Dilma tem, sim, uma vontade sincera de levar adiante uma reforma política no sentido da democracia. Não sei se todas as propostas giram em torno disso. Há quem queira piorar, há quem queira fazer até uma contra-reforma política. Há projetos no Há Congresso projetos nessa que direção. não podem ser chamados de reforma política, são contra-reformas. Mas eu acredito que isso não tenha de vir da instituição política, isso precisa vir da sociedade civil. E a presidenta deveria ter se articulado, deveria ter ouvido mais a OAB, a CNBB, e essas organizações para conduzir a partir daí, dar protagonismo às organizações da sociedade civil e trabalhar com isso para aprovar, porque ganharia muito mais legitimidade. Porque se o PT tenta construir uma proposta de reforma política, ele tem, e a presidenta submete isso, mas já vai ter a resistência. Vai ter a resistência da oposição, talvez o PMDB queira colocar sua posição ali. Acho que o único modo legítimo é a presidenta ouvir a sociedade civil, reunir a sociedade civil, pegar uma proposta que não venha, seja da situação tampouco da oposição, e submeter isso, e problematizar. Agora, vocês consideram excludentes esses 2 movimentos? Quer dizer, não. De um lado, o Aldo dizendo assim, por exemplo, 2 grandes líderes da situação e da oposição, o presidente Lula, o presidente Fernando Henrique. E, do outro lado, um maior diálogo com propostas que já estão sendo formuladas por grupos da sociedade civil organizada. Essas coisas poderiam, na verdade, constituir um campo de interlocução cruzado da política com o movimento social, ambos políticos, né? Mas da política, do ponto de vista da política institucional e do movimento social. Eu vejo o seguinte, Luiz, civil. O fato é que já existe uma articulação da sociedade civil em torno da reforma política. Existem propostas, a OAB tem uma proposta e assim por diante. O problema é que quem aprova a reforma política? Quem aprova a reforma política não é a sociedade civil, é o Congresso. Quer dizer, evidentemente que propostas da sociedade civil devem convergir para o Congresso, mas aonde é que está o entrave da reforma política? Está na falta de diálogo, na falta de busca de consensos no plano institucional. Então, é nesse sentido que, sem o destravamento do debate
entre oposição e governo, entre os próprios partidos, Então, não vai haver... mas uma proposta que não venha de partidos, não seria uma proposta, digamos, mais palatável? Ela pode ser palatável. O fato é que os partidos têm que ter... Então, todas as propostas da reforma política, elas têm que ser colocadas sobre a mesa de negociações. A proposta da OAB, a proposta da sociedade civil, a proposta do PT, do PMDB e do PSDB, e entre outras propostas. O fato é que, se não houver uma negociação entre os partidos, nenhum partido tem força política e congressual para realizar uma reforma política minimamente razoável. Então, eu concordo com o Aldo, talvez tenha uma pequena divergência. Eu só acho que o peso, a ênfase tem de ser dada para a sociedade civil. É claro que são as instituições que resolvem, mas essas instituições são instituições democráticas. A carne dessas instituições é a sociedade. Não, e a gente sabe muito bem que o Congresso Nacional funciona sob pressão. Sob pressão. Né? Sem Aliás, pressão, muitas vezes só ele não funciona sob pressão. Porque eu não tenho a menor dúvida que se hoje o presidente Lula sentar com o presidente Fernando Henrique e falarem, vamos fazer um acordão aqui, esse acordo vai sair, essa reforma política vai sair. Mas será que é o melhor para o Brasil? Ia ser, digamos, o acordo entre um tratado de paz ali entre PT e PSDB, pelo menos para uma reforma política, mas não sei se contemplaria a sociedade civil. Não contemplaria aquilo que a gente precisa, aquilo que a democracia precisa. É claro que precisa de um acordo, de uma costura com os partidos, mas eu acho que isso, o acento, o peso da questão é na sociedade civil e com a pressão. Se a presidenta talvez tivesse dado mais ouvidos para a OAB e para a CNBB algum tempo atrás, a conversa seria outra. Porque do ponto de vista institucional do Estado, muita gente é gigante, mas quando sai às ruas é anão. Agora, se você faz essa disputa pelo acordo ou pelo confronto nos corredores do Congresso Nacional, aí já fica mais complicado. Uma coisa é o que equivale alguém como o atual presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, nas instituições, no Congresso Nacional, onde, sem dúvida alguma, ele é um gigante, agora nas ruas não é o caso. Bom, mas nós temos, inclusive, espaços de travamento pontuais, né? Uma discussão travada, mas com espaços de travamento muito específicos. Eduardo Cunha é um, que, por exemplo, é a favor do financiamento empresarial de campanhas. Exclusivamente. Publicamente. Aliás, nós temos esse problema num outro poder, que é o judiciário. Quer dizer, nós temos um ministro, Gilmar Mendes, que segura, sentado sobre, tá certo? O voto de outros 6 ministros, segura, com pedido de vistas, a questão do financiamento, da proibição do financiamento empresarial de campanhas, tá certo? Que é um tópico da reforma política. Tá certo? Pelo menos em algumas propostas esse tópico está colocado. E o Gilmar Mendes aguardando, naturalmente, a PEC do Vacareza, não é? Para que então essa ADIM que está no Supremo já não precise ser mais votada. Né? Então ele está fazendo efetivamente tomando uma posição política. Né? Sim, claro. E não discutindo a constitucionalidade e papel do STF, tá certo? Quer dizer, esses elementos do travamento, Hugo aponta a condição do destravamento, tentando o empoderamento da sociedade civil, abrindo um diálogo para você poder, quem sabe, ter uma alternativa que venha de fora e que pressione os parlamentares a ir numa certa direção ou em outra. E o Aldo diz, não, isso aqui não vai adiantar com esse Congresso, precisa conseguir destravar primeiro no Congresso, um Congresso, digamos, inclusive mais conservador do que era o Congresso anterior. Sem dúvida, quer dizer, temos uma situação complexa. Né? É um impasse sobre a reforma política e a falta de consensos, eu diria, não só entre partidos, mas muitas vezes dentro dos próprios partidos. Quer dizer, nós sabemos que, por exemplo, dentro do PT existiram, não sei se ainda existem, divergências sobre qual é o caminho da reforma política. Então, veja o seguinte, eu concordo, a sociedade civil ela tem que ser ouvida, ela tem que ser o epicentro, de certa forma, a sociedade civil. Ela vem colocando a reforma política com ênfase, ela foi colocada nas manifestações de 2013, ela vem sendo colocada tanto pela manifestação do dia 13 quanto pela manifestação do dia 15. Né? Então, a sociedade civil tem um consenso que tem que se fazer a reforma política. Onde é que a reforma política está travada? Ela não está travada na sociedade. Me parece que tanto aqueles que fazem oposição ao governo quanto aqueles que apoiam o governo querem a reforma política como um elemento de uma pauta prioritária. E existem propostas. Ela está travada no plano institucional, do meu ponto de vista. E nesse sentido, a sociedade civil
tem que continuar pressionando para que a reforma política saia. Bom, gente, muito obrigado. A gente poderia continuar esse debate, tem muito por debater. Certamente a TVT fará outros debates como esse, porque essa é uma pauta e uma discussão que deve passar por todos os cidadãos, por todos os movimentos sociais, pela vida dos trabalhadores, e a gente tem que ajudar a construir as alternativas políticas, tanto para a conjuntura quanto para a dimensão estrutural da estrutura do Estado, a dimensão estrutural do Estado e do sistema político brasileiro. Agradeço aos nossos convidados e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui no Melhor e Mais Justo, que é esse lugar para a gente pensar temas relevantes para o país, ajudando a qualificar o debate sobre as necessárias mudanças políticas, econômicas, sociais que tocam diretamente a nossa vida pessoal e coletiva. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.